Acontece, não devia, mas acontece. Acontece, acontece. Tem uns pilotos aqui que estão aqui assistindo a gente, tem um deles aí, que no final da reta apagou até o dedo duro, entendeu? Do carro, porque explodiu o motor. Aham. Mas entendeu? Não tem problema. Não tem problema. Ah, o André Mello. Ele apagou o dedo duro, tipo, diz ele, a história dele é que ele foi tentar ver em que giro que tava pra acender o shift light, entendeu? Certo, certo. Com uma câmera gravando. Caio. Eles já até falaram que não fui eu, tá? Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que fiz isso. Aí eu cheguei, né, em casa. Todo mundo já sabe que é o Caio. Todo mundo já sabe que é o Caio aqui. Eu cheguei em casa, como sempre, eu pego todas as câmeras de todos os pilotos e dou uma analisada nas corridas, ainda mais nas que acontece algum problema. Chegando. Rogério que tem? Chegando. É meu pai. Não, tem o meu pai e tem o Horstman, que é o do Passat, é o Paulo Cury. E tá o meu pai também. Exatamente. E aí, nessa, né, eu cheguei em casa, abri o vídeo e tudo mais, e foi no momento da quebra do motor na reta. Nesse momento da quebra da reta, eu vi, depois disso, ele mexendo no dedo duro, mexeu, e aí ele apertou o botão de cima, sem querer, que apagou o dedo duro. Entendeu? Mas ele disse que foi sem querer, e eu acredito que foi sem querer, entendeu? A gente continua acreditando que foi sem querer. Ele sempre foi um cara gente boa, ele não ia fazer isso de propósito mesmo, entendeu? Certo. Foi só mais um equívoco do Caio. Foi só mais um equívoco, entendeu? Mas e nessa, você vai andar com seu pai também, não? Vamos andar com ele. Na verdade, ele vai andar mais do que eu, porque na vez passada ele reclamou que eu deixei ele andar pouco, então dessa vez ele vai andar quase só ele. Eu vou ficar mais do lado de fora da pista, eu quero dar uma voltinha ou outra só. Não, dessa vez vai ter boas disputas, principalmente o Caio, que vai andar com o Aldir, ele andou aqui em Interlagos, cara, ele andou super bem com o carro, se achou no carro, se adaptou no carro, guia muito, não é à toa que ele foi 4 vezes, né, campeão da TS. Hoje, da tração dianteira, é o cara para ser batido, entendeu? Ele guia demais. Ele chegou a andar na Força Livre da Liga, na frente até brincaram numa foto, na frente de 4 gerações da Stock Car. Eu vi a foto. Na frente dos Opala, dos Ômegas, de 2 V8 Gaiola. Então, o cara é sensacional. Principalmente na chuva, desce o santo nele e o cara encarna o Ayrton Senna. Ele é fogo. Na chuva é difícil pegar o cara. Difícil mesmo pegar o cara. Vamos falar um pouquinho para a gente fechar uma ficha técnica do Passat, ou do Gol do Caio, ou do Passat do Giovanni, ou do teu Passat. O que nós usamos lá? Motor. É um AP20. Vocês usam É um AP20, bloco alto do Golf. Tá. Um cabeçote preparado, um comandinho cópia. Mas é o cabeçote do AP mesmo, não é o do fluxo cruzado, é o cabeçote normal do AP, né? Do AP mesmo. Uso Certo. duas Weber 50 embuchado para 40, né? Que é o nosso regulamento, né? Certo. O pistão no carro do Caio é o Iapel. Porque eu agora, né, por questão de custo, tudo, eu tenho usado o AFP, que não deve nada, entendeu? É muito bom, gostei demais do pistão, entendeu? Então, e é bem mais em conta, é feito no Brasil, é bem mais tranquilo para nós. Exatamente, entendeu? Então, hoje um Iapel ia estar custando o quê? Mais de R$3.000. E o AFP é 1.000 e pouco, R$1.400, R$1.500 aí, né? Então, basicamente o motor é isso. E o câmbio é um câmbio escalonado, né, com engrenagem do sapinho e com blocante, entendeu? Com blocante. Também é do sapinho. Oi? O blocante é do sapinho também? Não, o blocante é do Bertolotti. 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 O blocante é Bertolotti e as engrenagens do câmbio é sapinho. Certo. E daí você falou que os amortecedores são da Fênix, da Impacto, né? Da Impacto. Isso.
Os Impacto, amortecedores da amortecedor. Impacto, mola da Impacto, a canela também toda feita na Impacto, a parte de Uhum, puxa toda também, a gente pega também toda na Impacto também. uhum. Questão de E mola, suspensão, vocês usam mola de fórmula também, ou não usa aquela mola que tem os diâmetros diferentes do Gold, né? Usa mola de fórmula mesmo, ou não? Mola de mola de fórmula, fórmula. é isso aí mesmo. Mola de fórmula. Suspensão Uhum, com regulagem, né, com rosca, né, pra gente uhum. levar para cima e para baixo. No caso do carro do Caio, que é o Gol, os traseiros também têm regulagem, né, de altura. Nos Passats não, a gente não usa com regulagem, que não tem como, nos amortecedores. A gente também E usa usa a traseira dos carros bem durinha, que nem no Marcas, bem solta bem durinha. ou... Bem durinha, a gente chega a usar 1.200 libras de mola, entendeu? É bem Uhum, durinha mesmo. É uhum. aquele carro que aponta muito bem. E o mais importante desses carros é na hora que você acelera, eles não escaparem de frente, a traseira continuar Certo. escorregando. Por isso que a Aham. gente chega a usar bastante convergência na traseira dos carros. A gente abre bastante, 1 grau, 1,5 grau na traseira aberta para o carro sair bastante, Uhum. entendeu? Na verdade, quando O você carro anda em pega duas rodas, uma praticamente. dianteira. Oi? Oi? O carro anda em duas rodas, só a traseira vem só acompanhando a dianteira, né? Exatamente. É como o Mauro fala, né? O Mauro fala isso pro Caio toda hora. Fala, meu, esse seu carro é de duas rodas, não é quatro rodas. Esse é carro de duas rodas, entendeu? Então, eu lá em Cascavel andei atrás do Juliano. O Juliano estava com um Força Livre, que é feito pelo Lacombe lá no Rio Grande do Sul. E eu, Sim, cara, me sim. impressionou a forma como ele estava andando com o Gol. Porque o Juliano lá em Cascavel, para mim, foi o piloto que fez a volta mais espetacular para mim, foi o Juliano, porque ele virou 1,15 baixo com um Gol Força Livre, que é um temporal. É um É um, tempo, temporal. é um temporal. É um E, cara, temporal. ele tava alucinado. Você só via aquelas duas rodas dianteiras puxando a traseira. A traseirinha aí é Eu impressionante. acredito que lá em Cascavel, até eu estava comentando esses dias com o Caio e tudo mais, é uma pista muito mais para um tração dianteira, principalmente pelo bacião ali, onde Certo. é uma curva que você precisa frear dentro, que é uma característica do tração dianteira, onde você pode abusar nas freadas e você precisa estar o tempo todo acelerando. Então, no Aham. tração dianteira, se a traseira for embora, você precisa estar acelerando. Se a traseira Certo. não for embora, você continua acelerando. No tração traseira já não acontece a mesma coisa. Então, Você tem que vir dosando. exatamente. Então, acredito que lá em Cascavel é uma pista que um tração dianteira bem acertado, ele anda na frente num tração traseira. Outro carro que me chamou muita atenção em Cascavel também foi na época que você andou, o cara que estava competindo com você, que é o Veronese, que é de Cascavel, com o Apollo dele. O Apollo dele virou um segundo e pouco atrás de você, mas o carro dele está muito bem acertado. O carro dele era o carro não tinha, acho que, tanta potência, porque ele não tinha as 4 Weber, era um pouco mais simples, mas também o carro muito bem acertado, um baita piloto também, então andou muito forte também aquela vez. Baita piloto. Ele é rápido também lá, muito rápido. O que me preocupou foi na chuva, né? Quando a gente foi para a segunda bateria na chuva, eu não sabia, nunca tinha andado lá na chuva nem nada. Certo. Aí, como eu sou aquele cara que quando eu não sei, eu pergunto. Entendeu? Quando eu não sei, eu pergunto. Eu fui atrás do meu primo, que estava andando lá até na Cascavel de Ouro. E aí ele falou, putz, eu também não sei como é que anda na chuva aqui. Só que ele estava andando com outro rapaz, que agora eu não recordo o nome dele, que foi campeão de marcas lá e tudo mais. E esse rapaz me deu a dica. Ele falou, poxa, meu, continua no traçado de seco. Continua no traçado de seco, só não pega a zebra. Beleza. E foi o que eu fiz. Eu não peguei o traçado de seco, eu peguei o traçado de seco e só não peguei a zebra. E, meu, eu tive um desempenho com o carro e tudo mais Absurdo, né? inacreditável. Na hora que Você chegou em terceiro, acho que na geral, não foi? O segundo na geral. Terceiro na geral. Terceiro na geral porque o Denise colocou a mão pra fora e pediu pra eu esperar, entendeu? Que ele tava de frente. Aí eu falei, se eu tentar colocar do lado dele, é capaz que não dê muito certo. E como eu tô em primeiro na categoria e tudo mais, então é melhor deixar assim, ganhar na categoria, que tá sossegado, entendeu? É melhor do que nada. Tá certo, tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na TL, é proibido o blocante? Eu tô pensando aqui, eu acho que não, acho que não é proibido. Então, porque até o ano passado não era proibido o blocante na TL.
Aí eu fui analisar, que a gente sempre está analisando os regulamentos antes das corridas, depois daquela que eu fui classificado por causa do peso na classificação, né? E lá está escrito que na TL não pode blocante. Vera, pode ser, eu não lembro agora de cabeça, porque são 7 categorias, eu acabo misturando as coisas. Sim. Eu vou dar uma olhada de novo, não lembro. Pode ser. Porque, Vera, vou ser bem honesto para vocês, eu tenho tentado fragmentar o regulamento de uma forma que a gente possa certificar custos. Certo. E a minha ideia sempre foi que a TL deveria ser mais simples do que ela é hoje. Vera, uma coisa que eu estava discutindo hoje, inclusive com o Clayton Krause do Rio Grande do Sul, por exemplo, roda. Eu acho que a TL podia usar uma roda 14, que é a roda padrão que todos os carros de marcas no Brasil usam hoje. É uma coisa mais fácil de adquirir. Então, eu gostaria de ter a TL como uma categoria de entrada. E hoje a nossa categoria... Exato, porque hoje a nossa TL, o cara já entra... É praticamente um carro da TS com motor 1.6. Cara, vamos lá, não é muita diferença o custo de um TL para um TS hoje de ponta. Não é muita diferença. Exatamente, hoje em dia a gente foi fazer um orçamento aí para um piloto até de motor, a diferença de um 2.0 para 1.6 é diferença de tipo R$4.000 de motor. No total do carro, cara, não ver, o blocante é mais do que quase isso também, então não é muita coisa. Uns R$3.000 hoje. Então, pode ser que eu tenha feito essa modificação, às vezes eu não lembro já, mas foi no começo do ano, já faz tanto tempo que nós discutimos o regulamento, mas eu tenho essa vontade, efetivamente, de fazer a TL um pouco mais em conta. É claro que nada que é feito a gente faz sozinho, a gente sempre acaba conversando, e vocês são parte da discussão também, então até é legal entrar nesse ponto, porque eu acho que o automobilismo ele tem que ser economicamente sustentável. Se a gente começa o negócio a fazer muito caro, a gente começa a perder pessoas. E, cara, o que mantém o automobilismo cheio é grid cheio. O grid cheio, o cara se anima a andar. Com certeza, ele vai se animar. O grid começa a esvaziar e o cara começa a desanimar e já não vai. Então, acho que o grid tem que estar cheio. O grid tem que estar cheio e tem que ter categoria para todo mundo. Tem que ter categoria. A partir do momento que um começa a ganhar muito, os outros acabam desanimando. Então eu acredito que realmente até se for realmente funcionar como um campeonato a Gold, né, até ia sugerir pro Luke de começar a enviar tipo peso nos carros que forem ganhando, entendeu? E aí você começa a enfiar 15 quilos no carro que ganhou nessa etapa. Então, tipo, na próxima etapa ele já está prejudicado em 15 quilos. A chance dele ganhar já é menor. Então, você aproximar o tempo dele de outro carro, já ajuda, já, entendeu? Porque senão acaba desanimando os outros pilotos e acontece o que aconteceu aqui em São Paulo. Um desanima, o outro desanima e acaba acabando a categoria, entendeu? Não, a gente tem que tomar bastante cuidado, acho que eu não tenho vergonha nenhuma de fazer várias mudanças no regulamento técnico. Tudo que a gente faz para tentar melhorar, eu acho que é válido. Então, quantas vezes for preciso mudar, a gente vai mudar. Se tiver errado, a gente vai corrigir, a gente vai estar sempre tentando evoluir. Justamente para tentar manter esse espírito de ter uma categoria com grid cheio. Eu acho que nós trabalhamos bastante na fase de agregar pilotos, né? Nós aceitamos várias divergências, e agora a gente começa a concentrar e talvez a estratificar. Então, claro que cada vez que fala assim, não, mas eu quero fazer a TL com roda 14. Puta, tem 13 caras que reclamam. Então, tem que tomar cuidado com a forma. Né? Exato. Mas eu gostaria bastante de que a gente tivesse a TL como uma categoria mais simples, mais em conta. Hoje me preocupa bastante porque nós temos a FL, a Força Livre, com 3 carros indo para Cascavel, Super Classic com 3 carros também. Eu não quero ter categoria com 3 carros. Eu acho que não é viável para ninguém. E aí ele tem a Super Classic. Eu estou fazendo jogando ideias aqui, não tem nada certo ainda, mas pneu slick é um negócio extremamente caro hoje. Vocês compraram pneu para o Audi. Gostaria de talvez fazer uma categoria com pneu nacional só, slick nacional, para que justamente baixar um pouco o custo, porque já é bem mais barato, dura mais o pneu também. São coisas que a gente tem que colocar na balança e pesar para tentar fazer justamente. Veja, porque, cara, é legal andar de pneu slick. Porra, é uma experiência muito legal. Só que se a gente coloca, o cara tem que comprar o pneu, libera o slick, e o cara só pode comprar o DM ou o Yokohama, 7 pau um jogo.
E, então, a brincadeira começa a ficar cara, não é todo mundo que pode. Então, quero ter a categoria Premium sempre como Premium, acho que tem que ter a categoria Premium lá, e lá a mãe, como é que é? O filho chora e a mãe não vê. Aí nós temos que ter alguma coisinha, talvez, com pneu slick nacional, um pouco mais baixo. Por isso que eu te falei do carro do Caio, porque ele é um cara que, veja, se ele virar o tempo que eu estou esperando que ele vai virar lá, ele vai virar um tempo de prêmio. E veja, ele mostra para mim que o regulamento está errado. Exatamente. Porque está muito permissível na Super Classic, está muito perto da prêmio. Então, são coisas que a gente vai ter que ir ajustando, eventualmente. Acho que tudo faz parte do ajuste, não tem problema nenhum em ajustar, e a gente vai conversando e vai se acertando. Mas a minha ideia é estratificar isso aí, sabe? Ter categorias para bolsos diferentes, né? E não ter sempre um cara gastando tudo em cada categoria, sabe? Não, aí fica ruim. Com certeza, acho que o seu pensamento tá 100% certo, entendeu? Você tem que sempre priorizar o bolso do piloto, porque a partir do momento que ele não pode mais, ele vai parar, e aí é menos um carro no nosso grid, não é a nossa... Exato. Nem como piloto e muito menos como preparador. A gente sempre quer agregar para sempre ter aquele evento e ser gostoso, disputa, né? ter disputa, porque não adianta você ir para a pista e disputar com ninguém. Você tem que ir para a pista. Não, exato. É o que você falou, que a corrida que vocês fizeram, você e o Caio, a disputa, aquilo foi emocionante. E o automobilismo nosso, ele deu uma decaída muito, muito grande nos últimos anos por falta de disputa. Tanto a Fórmula 1 esse ano está fantástica, porque, tudo bem, na frente não tem disputa, mas no pelotão normal ali, tem um monte de briga. E é isso que a gente quer ver. Mais ou menos o Hamilton. Exato. Tirando o Hamilton, o resto é normal. Exatamente. E esse seu ponto eu acho bem legal mesmo. É que nem o pessoal na 250, né, que eu cheguei a andar e tudo mais, eles têm a categoria da Old Stock, né, que é uma categoria que tem mais potência, o carro e tudo mais, e tem a categoria da 250, que é uma categoria de acesso, onde, tipo, na Old pode um modelo de carro, na 250 já pode mais modelos, que é para o cara não ter que modificar o carro logo de cara, já cortar a frente e a traseira do carro. O câmbio é um câmbio que ele é mais barato que os outros. O motor tem algumas peças do motor que são mais baratas do que a outra. Tem outras que tipo, são o mesmo preço mesmo, infelizmente. Eu fui andar numa corrida da 250, onde os carros são bem parelhos, bem iguais. Eu larguei em 10º lugar, até o Caio estava no rádio comigo, né? E tudo mais. Na primeira perna do S do Senna, eu consegui, tipo, fazer em 5º lugar. No final do sol, eu estava em 3º lugar. E aí, tipo, fui disputando as 2 primeiras posições até o final da corrida e consegui ganhar a corrida. Mas é uma corrida, é uma categoria onde teve disputa, onde os carros estavam andando juntos e onde tinha praticamente 17, 18 carros. Até mais do que na Old Stock, naquela corrida. Que é a principal. Pelo fato do preço ser menor da categoria. E serem bem parelhos, né? Bem iguais, né? Então, você vê, o Giovanni nunca tinha corrido de Opala, nunca. O negócio dele era a tração dianteira. Ele fez, acho que o 4º ou 5º tempo na classificação e ganhou a primeira bateria. A gente tem que conseguir mais ou menos isso. Os carros mais ou menos iguais, entendeu? Dentro de um custo menor, que com certeza a gente vai conseguir agregar mais ainda, entendeu? Exatamente, eu acho que essa discussão é bem válida. O Caio está com medo aqui, Caio, pode virar teu tempo que você quiser lá, que não tem problema nenhum. O que nós estamos falando é para o ano que vem, Caio. Fique tranquilo, lá em Cascavel está liberado, pode descer o sarrafo lá. Eu te falo uma coisa, hein? Se você quiser contratar alguém para ficar no rádio, para ir para cima dos outros pilotos, pode falar, pode contar com o Caio, entendeu? Contrata ele, porque, cara, na corrida ele, não, o cara tá te segurando, vai para cima dele, pelo amor de Deus, vai para cima dele, passa, não sei o que, não sei o que lá. Ele cantou praticamente toda a bola ali para mim, do que estava acontecendo de fora da corrida, e eu fui fazendo e foi dando certo. Então, tipo assim, é bem importante quando você tem também alguém no rádio ali fora e entende do negócio e já vivenciou aquilo dentro da pista, né? Que sabe o que está acontecendo. E você já andou com o seu Audi lá?
em Cascavel? Não, nunca andei. Não, nunca andamos com o Audi. O Audi nunca andou. É a primeira. O seu é 8 válvulas? É um 8 válvulas, motor longitudinal. É o primeiro Audi que foi feito. É o mais antigo. É o mais antigo. Meu pai tinha um Eu longitudinal. tinha um desse. Quando eu fiz a 1000 milhas foi com longitudinal também. Uhum. Eu acho o carro super fácil de mexer. Nossa, para quem está acostumado a mexer com o autocross, com o Puma, nossa, ali é tudo. Você tirou o capô, o para-choque, você tem todo o motor para fora, é fácil de mexer. Nossa, é uma facilidade. E o mais importante do Audi, né? É um carro fácil de você fazer cambagem, fazer alinhamento. É um carro super gostoso de você trabalhar nele, né? Ao contrário, na Puma, essa semana passada, a gente foi alinhar a Puma do Mauro e eu desisti. Eu falei, pai, alinha pra mim, pelo amor de Deus, não tô conseguindo mais. Você mexe na convergência, mexe na cambagem, você mexe no caster, mexe em tudo. Aí você fica louco ali, você fala, não, para, pai, assume o posto daqui. O Puma do Kern, a suspensão traseira é da variante ou é do Fusca original? É com canela do. Não, é da Variant. Da Variant. É da Variant. Com cinética. Com cinética. Exatamente. Já facilita um pouco a remoção da caixa ali, aquelas coisas, porque, cara, aquele braço arrastado do Fusca, aquilo é uma tristeza para mexer, né? Nossa com certeza. Senhora. Facilita e muito. E para você transportar o câmbio reserva com aqueles dois braços lá, que não estorva aquele negócio. Que diga é o Nenê, eu não sei se ele tá na live ou não, mas toda vez ele leva na cegonha o câmbio dele. Reserva. O reserva, porque ele não cabe em nenhum lugar. Nunca. É duro, realmente é complicado. Não, e aí você vaza óleo nas pontas, você tem que fechar as pontas, mas aí aonde o cavalete da pinça é ali, então você não pode apertar muito. É meio complicado o transporte dele. Então é mais fácil transportar sem óleo. É verdade. De fato, é melhor transportar sem óleo. De fato. Os caras estão comentando aí, ó. Tio Caio, não sei o que lá. Não, o Caio ele é uma animação. Se ele levar essa animação para a pista, nós estamos ferrados lá em Cascavel. Porque olha. É uma figura. Esse cara é uma figura. Ele vai lá na oficina de sábado, às vezes, a gente se diverte. Acho que é o dia mais legal da semana é o sábado, gente. Ah, eu já sabia disso. É o dia mais legal da semana é o sábado, de verdade. O cara, nossa, a gente racha o bico com ele. É um cara super divertido, bem humorado. De verdade, tipo assim, eu considero ele como irmão. É um cara que, tipo, ele, o Carlão, são um cara que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Tanto o Mauro também, tanto em questão financeira, como também em questão emocional, porque no começo eu era aquele cara que, tipo assim, dava 2 voltas com o carro, as 2 voltas parecia o fim da minha vida, entendeu? Tipo, ou é tudo ou é nada. Não importa se o carro tá bom ou se o carro tá ruim, o importante é que eu tenho que virar. Era mais ou menos isso. E aí eles também foram, tipo, meio que trabalhando no psicológico. O Carlão, não liga pro tempo no treino. O tempo do treino não importa, não fica olhando a folhinha. Vai, trabalha tipo o seu melhor, não fica comparando o tempo. O Caio vai mais com calma, tenha cautela e tudo mais. O Giovanni também, o outro cara que chegou agora na equipe, que também já me ajudou bastante também em questão isso, de dando dicas e tudo mais. Um cara novo no automobilismo, mas é o que eu falo, tipo, o importante do automobilismo não é às vezes tanto a vivência ali dentro, ou tanto a pilotagem dele, tipo, a vivência de pilotagem, a bagagem que ele carrega de pilotagem, mas sim da vida. Muita coisa que a gente vivencia, que nem eu comecei a andar melhor nos carros e ter menos acidente, quando eu comecei a andar na rua. Quando eu tirei minha carta de rua, eu comecei a enxergar, nossa, tem mais carro na minha volta, tipo, poxa, eu tenho que tomar cuidado com os outros também, né? Não sou só eu que estou ali, tem que tomar cuidado com todo mundo. Tem que dividir espaços e tudo mais. E aí é onde eu fui evoluindo bastante. Então, tipo, eu agradeço demais ao Caio, Giovanni, Carlão, Mauro. Quem que vai estar lá? Quem que vai estar lá em Cascavel de piloto? Vai estar o Caio, vai estar o Carlão, vai estar o Mauro Kern. Isso. O Giovanni. E o Giovanni vai de Passat ou vai de Opala? De Passat. Ele vai de Passat. Vai de Passat. Aí o que é o único TS que nós vamos ter lá, inclusive, né? O único TS é o dele. É, o único TS é o dele.
O único TS é o dele. Aí vamos ter o Matheus na TL. Então vamos Matheus? lá. Vai ter o Caio na Super Classic, o Mauro na Super Classic, o Carlão na Força Livre, o Giovanni na Turismo Super, o Matheus na Turismo Light e eu na Premium. Qual categoria que você não tiver no carro? Só não tem na Gold Speed. As outras categorias todas você tem carro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É que se vocês montarem um Fusca também, daí o Stanley vai ficar bravo com vocês. É melhor vocês não mexerem com o Fusca no momento aí. Eu vou, Rafael, eu vou de Fusca. Vou montar um. O pessoal tá... Eu também. O pessoal tá falando que você, Guerrinha, é o melhor piloto porque não deixaram a Pri dirigir. Que ela dirigisse, que é o melhor da família é ela aí. Com certeza. Isso eu já prometo há um tempo. Quando eu fizer, vai ser sério. Mas o segredo da minha irmã é o seguinte, eu tá no rádio com ela. É só deixar ela estressada um pouquinho que ela vai chegar rapidinho no box. Ela vai chegar rapidinho no box pra tirar uma satisfação comigo, entendeu? Com certeza. E olha que deixar estressado ele é mestre. E o Giovanni, Mas, pessoal, acho que... Diga. Ele vai... Normalmente ele vai com o Pepe, mas dessa vez ele acho que vai sozinho. Com o Passat. Vai andar, acho que nas duas baterias ele mesmo, entendeu? Uhum. E na semana seguinte já tem o Paulista, vai ter a primeira etapa do Paulista aqui. Então ele quer deixar o Opala já reservado para a corrida daqui, entendeu? Certo, tá certo, entendido. Ó, só pro Denise aqui que falou, manda esse moleque estudar, estou estudando muito, tá? Faço engenharia mecânica, tô indo pro 8º semestre, falta só um ano. E quando eu me formar em engenharia mecânica, rapaz, vai ter mais trabalho para vocês, vai ter bem mais trabalho. Estou aprendendo bastante coisa nova. Pessoal, muito obrigado pela conversa, acho que foi super legal. A gente ficou quase mais de 1h30 conversando, e se a gente deixar, a gente vai longe aqui ainda. Vai longe. Vai à noite. Bastante história. Mas eu queria agradecer de novo a participação de vocês, dizer que logo vão estar em Cascavel, se tudo der certo, daqui a uma semana, e espero conversar lá também, bater mais um papo lá. Com certeza. De novo, parabéns pela equipe, pela família, por tudo que vocês representam pelo automobilismo aqui no Brasil. E muito obrigado pelo tempo que vocês gastaram aqui. Não, e a gente que tem que agradecer a você aí. Manda um abração pro seu pai lá também. E o que você precisar da gente, que a gente tiver assim, ao alcance para poder ajudar vocês, estamos lá. Qualquer tipo de ajuda, a gente está à disposição. E se a gente precisar, pode ter certeza que a gente vai te procurar também. Pode procurar também. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Até mais. Pessoal. Tchau. Falou. Todos aí. Obrigado. Tchau.